Terça-feira, 11 de junho de 2019, o Congresso Nacional acaba de aprovar por unanimidade que o governo brasileiro quebre pela primeira vez a regra de ouro das finanças públicas. Essa é uma regra que consta na Constituição e diz o seguinte, que o endividamento não pode ser maior do que o Brasil gasta aí com o pagamento de dívidas já existentes e com investimentos. Na prática, isso autoriza que o governo federal pegue aí um empréstimo no mercado de 250 bilhões de reais para pagar despesas do dia a dia. É como se você estivesse fazendo um empréstimo no banco para pagar, por exemplo, o aluguel ou fazer as compras do mês ou pagar a gasolina. E não para comprar o carro, a casa ou um carro, por exemplo, que isso seria considerado investimento. Houve muito debate a respeito dessa proposta antes dela chegar aqui no plenário, mas ao chegar aqui, ela foi aprovada por unanimidade. Foram 450 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 61 votos favoráveis no Senado Federal. Quem está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre esse assunto é o deputado Hildo Rocha, que foi relator dessa proposta na Comissão Mista de Orçamento. Deputado, depois de tantas divergências, tantos números, desencontrados também e tanta negociação, acabou que foi aprovado e agora o governo consegue aí honrar os pagamentos que são devidos, A gente lembra que o governo alegava, inclusive, para pedir essa autorização do Congresso, que não havia dinheiro suficiente para fazer alguns pagamentos. O senhor pode falar para a gente o que vai ser possível fazer com esse dinheiro a partir de agora? Boa noite. Boa noite, telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara. O que acontece a partir de agora é que o governo federal, após sancionar esse projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, ele vai poder honrar os pagamentos de vários brasileiros que aguardam alguns benefícios sociais, como o BPC, que é voltado para as pessoas que têm deficiência física ou mental, que recebe esse benefício do governo federal, um salário mínimo. Assim como aqueles idosos que não tiveram como provar que recolheram a previdência ao INSS e que está tendo esse apoio, esse amparo do governo federal. Então, é uma certeza de que vão continuar a receber, pelo menos até o final do ano, tem um dinheiro garantido. Assim como para os aposentados do INSS e o Plano Safra. O Plano Safra que estava, inclusive, sobre atenção redobrada de todos os pecuaristas e agricultores do Brasil inteiro. Muito preocupados, porque dependia da aprovação desse projeto de lei a autorização para que haja, por parte do governo, PRONAF, garantia do recurso para os agricultores familiares e também para o agronegócio, a garantia da safra, os seguros que são necessários. Então, todos os itens necessários para o Plano Safra foram aprovados no dia de hoje. Nós construímos ao longo desses dias, depois de várias reuniões, várias audiências públicas, um consenso. E foi graças a esse trabalho. Eu fui incansável, eu tenho que reconhecer o trabalho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que se interessou muito pelo assunto. Também o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Reconheço o trabalho da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce, assim como também dos líderes, tanto no Senado como na Câmara. Assim como também os líderes dos partidos, tanto da oposição como do governo. Eles compreenderam o momento. Lógico que nós vivemos uma crise fiscal enorme, só você ter que usar 248 bilhões e 900 milhões de título do governo, empréstimo para pagar despesas correntes, já mostra por si só a grande crise que o país vive. O que mostra que nós temos que fazer reformas para melhorar, primeiro, a nossa arrecadação, porque há uns 500 bilhões de sonegação por ano, são aqueles que não pagam de forma nenhuma e que sacrifica o país, sacrifica os brasileiros, porque vão ter que pagar mais caro por um serviço, porque nós vamos ter que pagar juros. Sobre isso foi o que você falou no seu preâmbulo ao entrar essa matéria, ao entrar essa reportagem. Então, de fato, o que nós precisamos fazer é equilibrar o país, fazer uma reforma tributária para acabar com a sonegação. Aprovada a reforma tributária, nós vamos ter mais recursos no cofre do Tesouro Federal, Estadual e Municipal, assim como também a reforma da Previdência. Temos que aprovar para diminuir o déficit que há, o rombo que há nas três previdências de responsabilidade do governo federal.
a previdência dos militares, a previdência dos servidores públicos federais e a previdência do regime geral. Então nós temos que trabalhar. Essa votação de hoje mostra que se há uma negociação republicana, como foi feita no dia de hoje e ontem, e faz vários dias que nós estamos negociando. Eu sou apenas testemunha disso. Quem negociou foram os líderes, quem negociou foram os líderes da oposição, os líderes do governo, enfim, todos os líderes, junto com os presidentes, fizeram essa negociação e resultou nesse resultado fabuloso para o Brasil inteiro. Como o senhor mesmo estava dizendo, existem até algumas estimativas que, por exemplo, esse empréstimo, ele pode gerar já o de pagamento de juros já no ano que vem, cerca de 20 bilhões de reais a mais de endividamento para o Brasil no ano que vem. Então, por isso, essa proposta também era muito contestada. Só que ela acabou sendo aprovada aqui por unanimidade. Só que isso não quer dizer que não houve aí muita crítica e houve um acordo. O senhor poderia explicar para a gente essa questão do acordo? Parece também que o governo se comprometeu a não utilizar esses 250 bilhões de reais e utilizar os 146 bilhões de reais, que é a estimativa real, atual, né, de descumprimento da regra de ouro. E também a questão do descontingenciamento, ou seja, o desbloqueio de verbas que estão bloqueadas hoje para algumas áreas aí e que isso acabou satisfazendo aí vários partidos, entre eles os partidos de oposição. Nós colocamos no nosso relatório, inclusive, uma trava que o governo só pode usar o recurso de empréstimo para pagar essas despesas, ou seja, pagar a aposentadoria, pagar o BPC, pagar o Bolsa Família, o Plano Safra, incentiva as exportações e o reintegra. Então, o governo não pode usar esse dinheiro para mais nada, a não ser para essas ações que foram justamente as ações que estavam programadas pela lei orçamentária. Há que se dizer que não foi esse governo que inventou isso. Isso já vem ao longo dos anos, esses déficits fiscais que vêm ocorrendo, ocasionaram tudo isso. Já havia essa programação tanto no projeto, na lei do orçamento deste ano, como na lei de diretriz orçamentária. Então, cabia ao Congresso Nacional aprovar. Agora, teria que aprovar de forma nominal, porque a própria Constituição Federal diz que o governo, para usar recurso de receita de capital para despesa corrente, só tem uma forma, quando o Legislativo aprova por maioria absoluta. Foi o que aconteceu aí, inclusive de forma unânime. Ou seja, todos os parlamentares, senadores e deputados reconheceram a importância dessas despesas, a importância de se ter recurso lá para quem tem o Bolsa Família, recebe o Bolsa Família, quem recebe o BPC. Tá certo, muito obrigada, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, relator dessa proposta aí que autoriza o governo pela primeira vez a utilizar, a quebrar, né, a regra de ouro das finanças públicas. A gente lembra que esse acordo, muito obrigada, viu, deputado, pela sua entrevista aqui ao vivo pra gente. A gente lembra que esse acordo que envolveu também os partidos, tanto da base governista, quanto os de oposição, quanto os de centro, envolveu também aí o desbloqueio de cerca de R$1 bilhão para a educação, e aí com promessas do governo de que não faltará recursos para a área, também o desbloqueio de R$550 milhões para a transposição do Rio São Francisco, R$1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, de habitação popular no país, e R$350 milhões para bolsas científicas para pesquisadores no país. Vamos lembrar o seguinte também, isso não altera o resultado das finanças do Brasil no final do ano. A expectativa continua sendo que o Brasil feche o ano com cerca de 140 bilhões de reais negativos. Mais uma informação, também teve hoje a questão dos vetos presidenciais. Foram 4 vetos presidenciais derrubados e também um mantido. Se você quiser mais informações a respeito desses vetos presidenciais, dá uma olhadinha no nosso site, no site www.câmara.leg.br. Lá você consegue todas as informações, não só dos vetos presidenciais, mas também de tudo que foi aprovado neste dia de hoje aqui. Estes foram os principais destaques do plenário da Câmara de hoje, na verdade, do plenário do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam aí para decidir questões orçamentárias e vetos presidenciais. Você pode acompanhar agora na programação da Rádio Câmara e da TV Câmara os principais destaques do restante da Câmara. Eu fico por aqui, até mais.